Olá! Quase 700 indígenas morreram vítimas da Covid-19 desde o começo da pandemia no Brasil. Os dados fazem parte do boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde. Mas grupos de direitos humanos e ONGs denunciam a subnotificação nos números de mortos e contaminados. E a crise sanitária não é a única ameaça às cerca de 7 mil comunidades espalhadas pelo país. Os povos indígenas têm denunciado sistematicamente casos de assassinatos, torturas, incêndios criminosos e invasões de terras, situações confirmadas pelo último relatório do Conselho Indigenista Missionário, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Houve aumento em 16 das 19 categorias de violência sistematizadas pela publicação. E eu lanço aqui uma provocação. Afinal, por que tanta guerra a grupos que historicamente lutam por respeito e paz? Até quando? E quantos? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Como você viu na abertura, o nosso programa de hoje fala sobre os desafios dos povos indígenas no Brasil. E quem nos ajuda nesta tarefa traz uma história que merece ser partilhada ou compartilhada aqui. Era uma vez um menino indígena que queria ser padre. Durante os estudos para seminarista, foi capturado pelo universo dos livros e foi a partir daí que descobriu a sua verdadeira vocação, o dom das palavras. Já escreveu mais de 50 livros e com eles coleciona diversos prêmios literários da Unesco, Jabuti e Academia Brasileira de Letras. Ele é doutor em educação e uma vez disse assim: escolhi ser professor porque acredito que o professor é aquele que professa alguma fé nas pessoas. Eu professo minha fé na humanidade. Isso não significa que eu seja otimista. A minha intenção não é mudar nada, é provocar. No CNN Nosso Mundo, Daniel Munduruku. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Nosso Mundo. Opa, é um prazer, uma honra estar aqui participando com vocês. Nós temos, de fato, muita coisa para dizer, não é? Já que o nosso mundo precisa ser pensado de maneira diferente e eu estou aqui com muito prazer para ajudá-los a fazer isso. Teremos muita conversa aqui, Daniel, com certeza. Eu já começo a minha primeira pergunta já te pedindo desculpas, porque ela não é sobre o povo Munduruku. Em fevereiro desse ano, a gente viu o Brasil perder o último homem do povo Juma para a Covid-19. Era o Arucá Juma, era um ancião, ele tinha mais de 80 anos, já tinha visto seu povo sofrer um massacre. É um povo que já chegou a 15 mil pessoas e que tinha nele os saberes ancestrais e as histórias e que agora a gente perde. Eu te pergunto, o que nós não sabemos ainda sobre os indígenas? Nem sei se você consegue responder isso em poucos minutos. Olha só, é uma lástima o que acontece sempre quando morre um ancião, né, morre um velho dentro da nossa cultura, porque, de fato, os nossos povos entendem os avós como os grandes guardiões da memória. E quando essa memória é perdida, perde-se também um pouco do sentido da existência. E é preciso, portanto, reinventar, é preciso recriar, às vezes, o mundo perdido que esses avós levam consigo. Como somos povos de tradição oral, originalmente, tradicionalmente, isso tem feito um grande estrago na continuação da nossa memória, da nossa ancestralidade. Mas é claro, por outro lado, essas vozes ancestrais, elas acabam sendo atualizadas permanentemente quando esses avós conseguem repassar essas histórias, contar essas histórias e podem dar continuidade através dos outros anciãos que ficam, não é? E dos jovens também que escutam essas histórias e que mais tarde acabaram se tornando também eles os guardiões dessa memória. É uma tristeza, eu diria, o que está acontecendo de uma maneira geral, que é a desvalorização dessas tradições. O Brasil ainda não sabe conviver com os nossos povos. O Brasil ainda não aprendeu a olhar para esses povos como uma riqueza imaterial, inclusive,
porque é um país, infelizmente, que dá muito valor ao material e pouco ao imaterial, né, ao simbólico. E os indígenas têm muito simbolismo ainda para ensinar para o Brasil. Lia Bock. Você inaugurou um tipo de literatura, né, que leva essa ancestralidade para os livros, né, deixa isso registrado e ajuda que essas histórias atinjam mais pessoas. Isso é muito poderoso, né, quando a gente pensa que são histórias orais e que talvez estejam se perdendo de alguma maneira. Você acha que seria importante a gente ter essas histórias ocupando também lugares como seriados, novelas, quadrinhos, games, outros lugares para que ela pudesse se difundir mais, para que ela pudesse ser compreendida? Você acha que isso ajudaria de alguma maneira? Com certeza. Eu tenho dito sempre que eu escrevo por puro egoísmo, sabe? Eu escrevo um pouco para eu mesmo não esquecer as histórias que eu ouvi. Escrevo, antes de mais nada, para mim mesmo. E tenho tido a sorte de que muita gente, ao ler o que eu escrevo, acaba se inspirando, acaba conseguindo captar alguma coisa, alguma sabedoria que estão ali contidas nas palavras. Mas, para além disso, eu acho que sim, que há um movimento entre os próprios indígenas, os mais jovens, de dominar a linguagem da tecnologia para fazer com que essas vozes também repercutam na sociedade usando esses outros equipamentos, esses outros instrumentos. A gente tem visto com uma certa alegria e contundência até, agora uma preocupação ou uma busca de trazer também os saberes ancestrais, o imaginário brasileiro para as telas. Isso é muito importante, mas ainda é pouca coisa que está acontecendo. E eu acredito que nos próximos anos a tendência é trazer mais à tona, porque, penso eu, o Brasil está começando a olhar para si mesmo e buscar a sua própria identidade que está contida na ancestralidade indígena. Thaís Herédia. Oi, Daniel, prazer falar com você. Olha, como a Lu falou um pouco no começo do programa, o tema, né, do povo indígena no Brasil ganhou espaço nesse último ano e meio, 2, enfim. Infelizmente não por bons motivos, né? Nós estamos falando de exploração de terras indígenas, estamos falando de adoecimento, agora na pandemia mais ainda, de manipulação para adoção de tratamentos que a gente já sabe que não são eficazes. Mas, de alguma forma, né, eu acho que quando a gente estende a linha da história, toda vez que surge um tema, é a oportunidade, mesmo que seja por um viés negativo, é a oportunidade para usar essa abertura para tratar de coisas positivas sobre o povo indígena. Então, eu queria te ouvir sobre essa oportunidade. O que o povo indígena pode aproveitar enfim, esse ressurgimento do tema para se posicionar e para, enfim, receber mais apoio da população? Muito bem, Thaís. Olha, eu vejo assim como uma oportunidade única, assim, de mostrarmos que nós somos seres da contemporaneidade, sabe? A maioria das pessoas, quando falam de povo indígena ou fala do índio genérico, elas tendem a pensar no passado. O povo indígena é um povo do presente. O passado, para nós, ele serve como uma espécie de empurrão, assim, né? De impulso para que a gente possa viver melhor o presente. E as populações indígenas têm demonstrado isso o tempo inteiro através da própria resistência, ou através da própria reexistência que a gente vai fazendo, né? Vai criando, e criando instrumentos, inclusive, para mostrarmos para as pessoas que nós somos, sim, seres do presente, seres do agora, contemporâneo. Nós estamos aqui e agora vivendo nesse mesmo mundo, com esses mesmos conflitos. E nós estamos aprendendo o tempo inteiro a utilizar essa linguagem a nosso favor. Então, eu penso, sim, e eu tenho sempre dito isso, né? Os povos indígenas fazem um esforço danado para entender o Brasil. O Brasil não faz quase esforço nenhum para entender os povos indígenas e aprender o que eles têm para nos dizer. Mas como um educador não desiste nunca, e é o meu caso, né, que sou educador de formação, eu acredito, e tenho feito isso através da literatura,
que nós podemos sim criar uma relação ainda, fazer o encontro que nunca aconteceu entre os nossos povos, as nossas tradições, as nossas culturas com a cultura brasileira. Rita Vu. Muito bom. Daniel, queria que você falasse um pouco sobre educação. Hoje em dia é um assunto que tem ganhado cada vez mais abertura assim, no espaço de educação, é a educação ativa, ou seja, na qual as pessoas elas aprendem fazendo, através da experiência, né, desenvolvimento de projetos, se colocando no corpo. E aí, mais do que receber esses conteúdos de forma vertical, como a gente está acostumado, essas crianças elas acabam compartilhando, né, desse conhecimento. Eu acredito que essa aprendizagem se conecta muito com a questão da educação, de como é para os indígenas, a coisa do brincar, no qual as crianças elas se divertem também, estimulam a criatividade e participam todas do processo ali compartilhado. Então, eu queria saber de você o que a cultura indígena nos ensina em relação a esse outro tipo de educação, que eu acho que é super importante, que é mais corporal do que mental, e eu queria aproveitar que você falasse um pouco da academia UCA e como que ela se conecta com a nossa pedagogia tradicional. Bacana, Rita. Olha só, a educação indígena, como você bem lembrou, ela é uma educação holística. Vou usar aqui um termo mais conhecido por todo mundo, né? Eu costumo dizer que é uma educação circular. Ou seja, nós temos presente dentro da gente essa ideia da temporalidade, né? Do temporal. Nós pensamos o tempo de uma forma circular, diferente um pouco do ocidental, que pensa o tempo de uma forma linear, né? Pensa sempre passado, presente e futuro. Os povos indígenas costumam pensar o tempo como passado e presente. E os velhos, os avós, eles fazem essa conexão entre o que nós somos hoje e o que nós fomos ontem, ou o que os nossos avós foram ontem, trazendo para nós todas as possibilidades de a gente interagir com o hoje. Essa é a base da nossa pedagogia. E isso nos faz entender que somente o presente, somente o agora, nos compromete com a mudança, nos compromete com a renovação, nos compromete com a transformação. Quando a gente joga muito para um tempo que nós não temos, que é uma ficção, né? O futuro é uma ficção, a gente acaba se dispersando o nosso pertencimento, o nosso agora, o nosso momento, a nossa existência. A gente acaba desprezando o nosso existir como uma forma de experiência própria, uma experiência inteira, integral, né? E para isso nos tornar, inclusive, mais humanos. Esse princípio da educação, o que está por trás disso é exatamente a ideia de que o nosso corpo tem que experimentar, o nosso corpo tem que interagir com o mundo à nossa volta. E isso mostra também, e está muito presente na nossa resistência, né, de que nós somos parte da natureza, não somos dono da natureza, nós interagimos com a natureza como um parente, como um de nós. E ser um de nós, ou ser da natureza, é, digamos, aquilo que nos leva a viver de uma forma que nós estamos chamando mais recentemente de o bem viver, né? O bem viver no sentido de que nós estamos em relações diretas conosco mesmo, com os iguais a nós e com os que são diferentes, no caso, os seres não humanos, né? Que habitam esse mundo e que precisam e têm direito à vida, como cada um de nós. E é nessa perspectiva que a Academia UCA surge também, né? Com uma ideia de a gente poder provocar as pessoas a pensarem a partir dessa circularidade. Então, tudo aquilo que a gente faz está dentro de um objetivo que é efetivamente lançar bases para uma pedagogia nacional, uma pedagogia brasileira, que fuja um pouco dessa ideia que nós temos do pensamento colonizador, né, que ainda habita a nossa cabeça e habita a nossa educação. Uma educação que nos escraviza. A educação indígena é uma educação que liberta, porque cria as pessoas para a liberdade.
a Academia UCA, que é um projeto liderado aí pelo Daniel aqui em São Paulo. Daniel, ainda há pouco você disse que os jovens indígenas têm ajudado através da tecnologia a difundir os saberes indígenas. Recentemente, nós vimos o ministro Ricardo Salles compartilhar uma foto nas redes sociais dele de um grupo de jovens protestando em Brasília e ele ironizou dizendo: estou aqui recebendo a tribo do iPhone. Ainda é muito comum essa ideia estereotipada do indígena de que ele não pode se usar da tecnologia. O que a gente precisa também derrubar de estereótipos em relação aos indígenas? Eu sempre acho muito engraçado esse tipo de exposição de uma figura pública, né, falando uma coisa absolutamente estapafúrdia, uma coisa que não faz sentido nenhum nos tempos de hoje, né, pensar uma coisa assim. Mas, infelizmente, é aquilo que eu dizia anteriormente quando falava de educação. O nosso pensamento é colonizado e a gente faz questão de defender o pensamento do colonizador. Então, quando a gente ouve uma declaração dessa, a gente só comprova, né, justamente que nós precisamos mudar, nós precisamos formar a nossa juventude, formar os nossos jovens, indígenas ou não, para que eles consigam compreender, né, que o outro tem direito de ser o que ele é. Ele tem o direito de ser o que ele é. Isso é fundamental, é isso que está por trás do conceito, por exemplo, de tolerância. Tolerância não é suportar o outro, tolerância é aceitar que o outro seja o que ele quiser ser. Porque qualquer outra maneira de pensar é uma imposição, é novamente o pensamento colonizador, né? O pensamento do colonizador que impera nas pessoas. Então, quando alguém faz uma afirmação dessa, ela está simplesmente provando, mostrando que é muito incompetente, né? Ou está querendo provocar ainda a mesma reprodução dos estereótipos que tem sido a base da formação da sociedade brasileira. Eu lamento muito, porque esse rapaz aí, que é ministro do Meio Ambiente, ele é tudo, né? Menos uma pessoa digna para ocupar esse cargo. Lia Bock. Daniel, você disse uma vez que os únicos comunistas no Brasil chamam-se povos indígenas e que são esses que não mantêm a propriedade privada e são pelo coletivo, né, que tem um modo de vida simples, dividem tudo entre si. E disse também que você é socialista 2 vezes, uma por nascença e outra por opção. Mas hoje a gente vê uma caça, né, aos comunistas e aos socialistas, assim, de uma forma bem genérica e vaga. E eu queria que você contasse para a gente um pouco o que é ser socialista para você e o que você acha que o Brasil pode aproveitar dessa teoria econômica e de vida. Pois você sabe, eu trabalho com as palavras, né? As palavras, para mim, elas são muito poderosas. Dizem os Guarani, inclusive, que a palavra tem alma. E quando ela sai da gente, ela vai com a força que ela tem que ir. E quando a gente usa essas palavras para as pessoas, elas quase sempre sofrem um impacto, principalmente quando elas estão acostumadas a usar determinados conceitos a partir de uma compreensão negativa, né? E é natural que isso aconteça, porque, infelizmente, a formação que a gente tem é uma formação que não nos permite pensar amplamente, ela sempre meio que reduz os nossos pensamentos. E eu me referia, naquele momento, foi um artigo que eu fiz, que eu escrevi logo no começo, ali, logo que o presidente assumiu, né, o primeiro ato que ele fez foi uma lei, uma medida, em que dividia a FUNAI para 2 ministérios. E, naquele momento, me passou na cabeça exatamente os discursos antigos que ele dizia que ele ia fazer uma caça aos comunistas, né? Que tudo seria uma caçada aos comunistas. E me ocorreu exatamente isso, né? Ora, se o primeiro ato do presidente é contra os povos indígenas, de quem ele está falando? Então, de que comunistas ele está falando? Ele está falando exatamente daqueles que sempre resistiram, resistem e resistirão a entregar esse território que pertence ao povo brasileiro, mas que está sobre a guarda dessas populações, né? E defender um modo de vida
que é um modo que questiona esse modo capitalista de ser. O modo capitalista, vocês sabem, é um modo que nos educa para o egoísmo, para a individualidade. O modo dos povos indígenas nos educa para a coletividade. Não é? É um povo, são povos, né? São 305 povos, são 305 maneiras de ser humano, portanto, mas são povos da abundância, são povos em que as pessoas não passam fome, tradicionalmente, porque todos os bens são compartilhados com todas as pessoas. Né? Não tem muito essa busca, essa luta por acumular coisas e destruir os outros quando a gente busca essas coisas para acumular. Então, nesse sentido, são povos que mantêm, sim, uma tradição comunitária. Se a gente quiser chamar essa tradição comunitária de comunismo, tudo bem. Mas se a gente quiser chamar de cristianismo, também tudo bem. Não é? Porque, afinal de contas, quando a gente fala de comunidade, nós estamos falando de grupos humanos que compartilham entre si os seus desejos, os seus sonhos, o seu alimento, enfim, as suas esperanças. Então, é disso que se trata. E, felizmente, os povos indígenas continuam sendo muito fiéis na defesa desses princípios de existência. Thaís. Daniel, nos anos 90, o cantor Sting levou o cacique Raoni para o mundo conhecer. Eu volto aqui a falar sobre a atenção que os povos indígenas estão ganhando no Brasil, mas também no exterior. Há, de novo, uma preocupação da comunidade internacional sobre como nós vamos tratar os índios. Eu quero ver sobre isso. Se você conversa e ouve, troca e é consultado pela sociedade civil lá de fora para ajudar de alguma forma. Thaís, a gente está usando tudo que a gente pode, viu? Na verdade, nós estamos diante de uma situação sempre muito calamitosa, né? E é interessante a gente perceber que, no início dos anos 90, exatamente a sociedade, a comunidade internacional se mobilizou em torno da defesa da Amazônia, não é? E isso vinha dentro de um processo mais ou menos natural de proteção também das populações indígenas. 30 anos depois, o problema continua, e dessa vez através da própria democracia, não é? Da própria realização, né, de um plano de destruição da natureza, que, na verdade, é um plano que já vem sendo ressuscitado até dos anos 70, início dos anos 80. Então, tudo isso faz com que a sociedade, a comunidade internacional, ela volte seus olhares novamente para as comunidades indígenas, porque, por incrível que pareça, passado 30, 40 anos, os povos indígenas continuam sendo os guardiões. Os lugares menos desmatados no Brasil são exatamente os lugares onde estão as comunidades indígenas. Ou seja, destruir ou afastar, querer separar os povos indígenas dessa leitura da natureza, através, inclusive, da educação, às vezes, faz com que o próprio Brasil ele se sinta fragilizado. Então, o mundo todo olha para esse nosso território como uma forma de reserva, não apenas de reserva ambiental, mas de reserva de conhecimento, uma reserva de saberes, né, uma reserva de produtos, né, que podem ainda ajudar a própria humanidade a se salvar, não é? Porque a humanidade, tal como nós conhecemos, ela está em vias de sofrer um colapso muito grande com relação aos elementos naturais. E isso, as populações indígenas continuam sendo muito importantes para isso, né, para essa defesa, para essa proteção, e essa comunidade internacional percebe isso. Infelizmente, às vezes, é claro, nós que moramos no lugar e temos tudo à nossa mão, não nos damos conta disso, e só vamos nos dar conta depois que a gente já não tiver mais essa riqueza, né, natural em nossas mãos. Rita Vu. Daniel, queria que você falasse um pouco sobre lugar de fala, porque hoje em dia a gente tem falado muito da importância, né, de ouvir as pessoas que passam por
pelos processos e não só as pessoas que comentam. Hoje a gente tem aproximadamente, né, você pode me corrigir, mas 60 autores indígenas e mais de 200 títulos produzidos por esses autores. E eu queria saber, e são autores que estão falando sobre a sua própria cultura, né, cada vez mais presentes também no ensino superior, como o seu caso, né, adentrando na literatura e na produção de conhecimento. E aí, como que deve ser o nosso lugar de escuta e o nosso lugar de ação no momento em que as culturas indígenas estão sendo tão ameaçadas e que trazem consequência para todos? É um tema interessante a gente abordar, com certeza, né? Há alguns anos atrás, a gente não tinha muito espaço para poder colocar a nossa voz em evidência. Esse espaço, ele foi uma conquista, né? Ele não nos foi dado, não nos foi oferecido gratuitamente ou de uma forma caridosamente, né, pelo Estado brasileiro. Pelo contrário, foi uma conquista das populações indígenas, dos movimentos sociais, foi uma conquista que levou com que as populações pudessem, de fato, participar do processo brasileiro, do processo civilizatório brasileiro, inclusive, de uma forma mais qualificada, de modo que os povos indígenas estão, de fato, utilizando e aprendendo a utilizar todos os instrumentos e mecanismos para poder se comunicar com a sociedade brasileira. E isso é muito importante porque leva também a um processo digamos, um processo pedagógico, né? É uma via de mão dupla, porque os povos indígenas aprenderam muito com a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira, aos poucos, embora de uma forma muito lenta, está aprendendo também com as sociedades indígenas. Quando a gente fala do lugar de fala, a gente está dizendo também que essas populações estão aprendendo a abordar temas que podem ajudar o Brasil a pensar sobre si mesmo e trazendo outros elementos, outros conceitos, outras abordagens e até mesmo outros paradigmas que podem ajudar o Brasil a entrar num caminho de valorização da sua identidade. E a identidade brasileira precisa ser revista, repensada, digamos, resgatada, né, e até se reconciliar com o seu passado. O Brasil, enquanto não fizer esse caminho de reconciliação com o seu passado, ele não vai conseguir, de fato, caminhar rumo ao futuro que talvez ele mereça, né, ter. Mas, para isso, ele tem que respeitar e considerar a sua diversidade cultural e linguística e a ancestralidade, que sempre foi a base da nossa identidade nacional. Daniel, eu queria entrar um pouquinho no seu universo pessoal para entender como o Munduruku dialoga numa academia com os saberes eurocêntricos. Como você conseguiu conciliar tudo isso? O que você ensina para a academia? O que a academia te ensina? Então, eu não fui para a academia porque quis simplesmente ir, não é? Eu fui sendo levado, de uma certa maneira, pelos acontecimentos. Como eu disse no início, eu sou um ser do presente. Eu gosto sempre de me definir dessa maneira, isso porque, para mim, é muito importante perceber o que está acontecendo ao meu redor e de que maneira eu posso segurar, posso agarrar uma oportunidade que vai passando perto de mim e não deixar escapar. E isso foi acontecendo desde a minha origem inicial, desde a minha vida inicial lá no meio da floresta, que depois eu fui obrigado pelo regime militar a ir para a cidade para estudar, para me tornar alguém na vida, até posteriormente, quando eu percebi que eu podia entrar num seminário, estudar e queria ser um religioso, um padre, não é? E percebendo que tudo isso eram oportunidades que a vida ia me mostrando e eu ia, digamos, absorvendo essas oportunidades e me transformando, porque eu fui descobrindo que conhecimento ele não é nenhum mal. Não existe um conhecimento que possa destruir a gente se a gente não permitir. Conhecimentos, eles servem para nos humanizar. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais humano a gente fica. Ou não, né? Ou não. Mas aí depende um pouco de como você utiliza os conhecimentos que você tem. Como eu venho de uma tradição, que é uma tradição, como eu falei, da circularidade, eu fui aprendendo que cada passo que eu dou para frente, eu tenho que me voltar para trás. Eu tenho que olhar para trás, eu tenho que reverenciar o processo de todos os antepassados
que me fez e me permite estar aqui e agora, vivendo esse momento lindo, né? Vivendo o momento que eu estou vivendo. E isso faz com que eu não caia, digamos, no canto da sereia, né? Que é justamente da arrogância ou de achar que eu sou merecedor, estou aqui porque mereço. Não é assim, o mérito não é meu. O mérito é de uma tradição, de uma cultura que vai me empurrando e vai me dando oportunidades de olhar o mundo a partir dessa perspectiva, e eu vou absorvendo isso para poder dar a minha contribuição para que o Brasil olhe para si mesmo, né? Olhe para si mesmo e faça esse movimento, portanto, de retorno às origens. O meu grande desejo, se eu posso aqui expressá-lo, é que o Brasil faça esse caminho de volta, sabe? E possa olhar, assim, para os nossos povos de uma maneira mais qualificada, mais respeitosa e, portanto, mais digna, e consiga entender, né, que respeitar esses povos, essas populações, é respeitar a si mesmo, porque é respeitar a sua própria ancestralidade. Thaís Herédia. Daniel, eu ali nos anos 90, eu fui fazer uma reportagem no Xingu, fui acompanhar um Quarupi. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha carreira inteira, e vivenciar ali enfim, essa experiência e esse culto, né, do Quarupi ali na região do Xingu. E estou contando isso aqui para dividir, me impressionou muito a religiosidade ali dos povos reunidos para aquela festa, a hora do choro, a hora da luta, a hora da alegria. E é sobre religião que eu quero lhe dizer, que eu quero lhe perguntar, porque a gente vem acompanhando notícias de que os povos indígenas têm sido, vamos dizer assim, invadidos por outras provocações religiosas. E eu queria te ouvir sobre isso. O que tá preservado da religiosidade do povo indígena no Brasil? Essa é uma pergunta que daria uma palestra inteira, né, na verdade. Quando a gente pensa em religião, ou religião dos povos indígenas, a gente tem que pensar que os povos indígenas foram atingidos por duas frentes colonizadoras. Uma frente foi a do Estado, né, no caso dos colonizadores que vinham por ordem da coroa portuguesa, e os jesuítas que vieram colonizar por ordem da própria Igreja Católica. Naquele primeiro momento, portanto, havia tanto uma tentativa de escravizar os corpos e uma tentativa de escravizar o espírito, a alma daquele povo. E essas duas vertentes colonizadoras, elas vão fazer eco muito grande na vida de nossas populações. Até hoje é assim, né? Nos anos 60 foi muito maior a presença e a invasão, sobretudo, de uma determinada fé religiosa, não é? que foi adentrando nas comunidades indígenas. Os católicos já são antigos conhecidos das populações indígenas, mas é muito importante a gente pensar que os povos indígenas não têm religião. A religião é um processo de desvinculação. Religião significa religar, né? Nós cometemos um pecado original lá atrás e a religião serve como intermediário para nos colocar novamente em contato, em conexão com esse sagrado que se perdeu. Os povos indígenas nunca cometeram um pecado original. E é isso que dói, às vezes, na consciência dos religiosos, sabe? De perceber que as populações indígenas, elas são exatamente tudo aquilo que, digamos, uma divindade fez, uma divindade criou. Povos que estão ali em constante conexão, né, em encontro com a sua própria ancestralidade e com todos os outros seres. Quando a gente pensa em religião, a gente está pensando em templo, em sacerdotes, nós estamos pensando em ritos, estamos pensando em livros sagrados. As populações indígenas brasileiras, elas nunca inventaram isso, elas nunca criaram isso, elas foram vítimas de tudo isso que acabou chegando aqui, e elas sempre desenvolveram, no entanto, o que podemos chamar de espiritualidade, né? Mais do que uma religiosidade, mas uma espiritualidade. E essa espiritualidade tem muito a ver com a compreensão de mundo que nós temos.
e a nossa compreensão do mundo diz que nós somos partes do mundo, não somos donos dele. Portanto, essa divindade, as divindades que nos criaram todas, elas são partes de nós e nós somos parte delas. É simples assim. Isso está muito presente na ideia do bem viver, que eu me referi ainda há pouco. Eu errei, eu devia ter falado espiritualidade, não religiosidade. Que bom que você me corrigiu. Mas o Daniel deu uma aula Isso. aqui e consertou. Vamos lá. Lia Bock. Eu li que você aprendeu com seu avô que é preciso olhar para o hoje como se ele fosse um grande presente da vida, né? Mas hoje a gente vive um momento muito duro, né? Muito triste, cheio de notícias ruins, muito difícil. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa ancestralidade, desse ensinamento aí do seu avô e falasse como passar por esse momento que a gente está vivendo agora, ainda achando que ele é um presente da vida. Meu avô, ele realmente tinha uma frase que era uma frase de efeito que eu trago comigo sempre, e eu repito porque eu costumo dizer que o meu avô é meu grande inspirador, né? Para minha criação literária, inclusive. Ele dizia assim, se o momento atual não fosse bom, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. E presente nesses dois sentidos, presente do tempo vivido, e também presente como dádiva, aquilo que nós recebemos do universo. E esse universo, ele cobra da gente que a gente viva bem o agora, porque nós recebemos exatamente isso, um presente. E, dizem os avós, alguém, um ser, o universo, só fica feliz, de fato, quando ele percebe que o presente que ele nos ofereceu, que a dádiva que ele nos ofereceu, está sendo usada imediatamente. Ou seja, ele fica feliz, manda mais chuva, manda outras benesses para a gente, e em troca nós vamos cantando e dançando e vamos reverenciando essa riqueza e vamos vivendo um momento feliz, né? Esse momento, eu repito, só o momento, só o agora nos compromete. Esse agora que nos compromete, ele vem sendo provocado na gente pelo passado. Então, quando a gente olha para o passado, a gente tem que encontrar nele as explicações que nós precisamos para dar sentido ao nosso existir aqui e agora, nesse instante. Portanto, a memória é fundamental. E eu diria assim, para as pessoas, né, que estão sofrendo, e eu sei que nós também estamos sofrendo nesse momento que vivemos de pandemia, é preciso resgatar a memória, é preciso contar histórias, é preciso, novamente, a gente da importância à oralidade. É hora dos pais contarem histórias para os filhos, é hora de trazer os avós para as rodas de conversa, é hora de mostrar que o coletivo, viver coletivamente, pode ser muito importante, muito interessante para a gente alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma e, portanto, seguir adiante. Rita Vu. Bom, já que se falou de presente, queria falar um pouco de futuro, né? Apesar das culturas indígenas não terem essa categorização, né? Como você mesmo falou, tem um escritor de ficção científica que eu gosto bastante, o Kim Stanley Robinson, que ele tem um conceito que é muito interessante, que é de utopias logísticas, né? Como que a gente vai fazer para chegar naquilo que a gente deseja. Eu queria saber, Daniel, qual que é a sua utopia logística e como que isso se conecta, por exemplo, com o fato de você ter se candidatado ano passado a prefeito de Lorena, se você ainda tem vontade de se candidatar e qual que seria a sua utopia logística se você fosse eleito? Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque ela me permite pensar que nós estamos sempre em movimento. O rio, ele está em movimento e ele caminha sempre para o mar, né? Ele sabe onde quer chegar, ele sabe onde ele vai chegar. Só que a estação do ano que nós estamos vivendo, agora o outono, por exemplo, ele não se angustia para se tornar inverno. Ele simplesmente está vivendo esse momento que é único nele, né? É ser outono. Os povos indígenas não se angustiam, assim, de uma forma geral, pensando psicologicamente, não se angustiam de pensar no futuro ou no que vem pela frente, né? A gente vai vivendo e vai alimentando na gente a possibilidade de nós vivermos esta estação do ano que nós estamos vivendo, a estação de ano que nós, pessoalmente, estamos vivendo. Então, se há uma utopia possível, ela se constrói
exatamente através do respeito à memória, do respeito à ancestralidade, porque é isso que vai nos provocando a viver o tempo que vai seguir, como o rio, que sabe que vai mergulhar no mar. E ele, nada impede o rio de chegar ao mar, né? Qualquer obstáculo, ele vai dando um jeito de passar por cima, por baixo, vai criando atalhos, porque há uma voz que o chama, que o provoca. Eu diria assim, que do meu ponto de vista, dos meus sonhos, dos meus projetos, daquilo que está me provocando a olhar para frente, né, existe um mar onde eu quero mergulhar e quero que muita gente mergulhe comigo. Daí eu acreditar na política como sendo também um caminho possível. Daí a minha vontade de continuar nesse caminho da política, né, por entender que é preciso criar a consciência nas pessoas de que nós somos rio em fluxo, nós estamos fluindo e nós precisamos fluir juntos para que a gente alcance esse mar da mesma maneira, né, de uma forma límpida, de uma forma ágil, de uma forma verdadeira, de uma forma dinâmica. Daniel, obrigada por essa entrevista inspiradora e eu queria encerrar também trazendo um outro escritor indígena que nos inspira muito, que é o Ailton Krenak. E naquele livrinho dele pequeno, cheio de sabedoria, ideias para adiar o fim do mundo, ele traz um trecho que eu gosto muito, de vez em quando eu volto lá e releio, que diz assim: se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Eu trouxe esse trecho aqui porque eu queria encerrar essa entrevista com você me dizendo quais são as referências que dão sustentação à nossa identidade, para a gente mirar isso no nosso futuro, que a gente aqui está sempre pensando no futuro. Pois é. Talvez essa seja a grande doença, né, ocidental, é pensar e mirar no futuro. Sabe a pergunta que mais se faz para uma criança na cidade é o que você vai ser quando crescer, não é? Essa pergunta, quando a gente faz para uma criança, está implícita nela de que a gente acha que ela não é nada, ou que ela só vai ser quando se tornar um adulto. E isso acaba levando a criança a achar que não adianta ela viver plenamente o seu momento, a sua infância, porque não vai servir para nada efetivamente. Aquela pedagogia que eu me referia, que é a pedagogia do corpo, né? Pedagogia que a gente vive na experiência, ela leva em consideração exatamente que nós precisamos viver cada fase da vida da gente de uma forma muito intensa. Até porque, para nos tornarmos velhos, tornarmos lá quando formos bem velhinhos, contadores de história, essa infância vivida, ela vai continuar repercutindo na gente, né? Mas isso faz com que a gente não sinta saudade, né? Saudade de não ter vivido a fase anterior. E aí, é claro, isso gera a nossa grande confusão mental, a confusão mental que está muito presente hoje no Ocidente, né? O que eu vou ser, afinal de contas, o que vai ser de mim daqui para frente, depois da pandemia, né? E a gente vai esquecendo, de fato, de viver o aqui e o agora. E eu acho, e você iniciou citando o Mago dos Magos, né? O Ailton Krenak, a gente entende que é exatamente isso, o que nos conecta com o que nós somos é a memória da gente. Repito, eu não estou aqui por mérito meu, eu estou aqui como continuidade, né? Portanto, quando eu não olho para trás com a reverência que eu preciso olhar, eu acabo entrando e caindo no canto da sereia, eu acabo sendo seduzido pela ideia de que eu preciso ter coisas, que eu preciso ser alguém na vida, que eu estou aqui porque eu sou o máximo, porque eu sou o famoso, porque eu tenho dons, eu tenho talentos. Isso está muito no discurso da meritocracia de hoje. Eu tenho uma vaga impressão de que isso é mais um canto da sereia que está sendo jogada na mente dos jovens e está distraindo a juventude a buscar justamente a sua memória ancestral, não é, que é de vivermos o aqui e o agora como o único tempo que nós temos e vamos vivê-lo bem, não é? Eu acredito como educador que o caminho se faz assim, não é? Esse caminho se faz no caminho. O caminho se faz nessa constante provocação que a gente tem que fazer para a nossa existência.
O caminho se faz no caminho. Muito obrigada, Daniel Munduruku, por esses minutos recheados de sabedoria aqui pra gente. Obrigada. O nosso programa com o doutor em educação e escritor Daniel Munduruku está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, muito obrigada por essa entrevista mais uma vez. CNN, a maior do mundo, líder em independência.